Olá, meu nome é Cíntia Vieira Espíndola, aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia da UEG do Polo de Posse, da turma B. Eu e a minha colega Lisbeth vamos apresentar a nossa monografia sob a orientação da professora Sara Raquel, sobre o tema A Formação de Professores na Educação Infantil. O tema foi pensado de início durante o nosso estágio na educação infantil, onde nós analisamos a formação deste processo, e a influência dessa formação na prática de sala de aula. Então, a partir daí, nós começamos a refletir sobre o conteúdo, onde, com o tempo, nós começamos a elaborar a nossa monografia. Os objetivos foram refletir sobre a interação dessas práticas pedagógicas e o papel da formação continuada, analisando e reconhecendo a postura do profissional como um fator primordial para o desenvolvimento intelectual da criança. Neste sentido, nós queremos dizer que a formação do professor é de suma importância para o desenvolvimento da criança. Utilizamos como metodologia o levantamento bibliográfico e teórico, a utilização de livros e artigos científicos, mídias e cadernos educacionais. A nossa pesquisa foi de cunho qualitativa, de natureza básica, exploratória e descritiva. De princípio, dividimos essa monografia em 3 capítulos, na qual a primeira parte nós tentamos descrever sobre a fundamentação teórica, tentamos descrever sobre a concepção e cultura sobre a formação continuada, as legislações e a BNCC. No capítulo 2, nós trabalhamos a importância da formação do professor e as teorias da aprendizagem, bem como o processo da formação continuada. E no capítulo 3, os desafios e as perspectivas enfrentadas pelos professores e a teoria na prática da educação, finalizando com a análise e reflexão sobre os cursos de graduação e aperfeiçoamento que os professores fazem, considerando que a formação continuada ela é tão importante quanto a formação inicial. Eu vou falar sobre a concepção histórica, a legislação sobre direitos de educação infantil, a BNCC na prática, a importância da formação do professor e a teoria da aprendizagem. Logo em seguida, a minha colega Lisbeth vai continuar o assunto. Então, falando sobre a concepção histórica da formação continuada, fala um pouco sobre como a criança era vista no decorrer pelos adultos, como os adultos viam as crianças, a ordem cronológica neste sentido, o conceito de infância. Levantamos nesse diálogo, nesse levantamento bibliográfico, nesse processo, questionamento onde nós observamos, aliás, não só nós observamos, porém, mas teóricos também fizeram esse achado, que o próprio conceito de infância ele foi mudando ao longo dos anos. Então, essa concepção histórica e cultural, ela veio modificando, criando novas perspectivas, e hoje, a criança de hoje não é mais vista como a criança do século XXI, do século XX, do início, do século XX. Ao falar sobre legislação e direitos, no tópico 1.1 da educação infantil, observamos que, a princípio, o caráter da educação infantil era somente assistencialista, ou seja, começou durante o período da Revolução Industrial, na qual os pais tinham que deixar as crianças na creche. Então, pelo fato disso acontecer, as mães começaram a reivindicar e criaram as creches. Essas creches eram só para cuidar das crianças, não tinham um caráter pedagógico. Logo em seguida, a Constituição Federal, de acordo com os legisladores, sentiram a necessidade de legislar sobre o tema de tornar a criança um cidadão de direitos e deveres,
E logo em seguida, a LDB consolidou esse tema, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente veio para ampliar esse conhecimento, garantindo a formação integral da criança. A BNCC também foi um importante documento criado em 22 de dezembro de 2017 pelo Conselho Nacional de Educação, pela resolução número 2. E essa BNCC ela foi criada justamente para formalizar o currículo e dar mais equidade ao ensino, né? Ou seja, onde quer que a criança esteja, o currículo vai ser comum a todos. Ao falar sobre a importância no capítulo 2 da formação do professor, nós observamos que é de suma importância. É notório, inegável, que a importância, a formação continuada tem muito a oferecer para o desenvolvimento da prática pedagógica. Quando falamos sobre a teoria da aprendizagem no capítulo 2.1, citamos teóricos que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da aprendizagem. Dentre eles, podemos destacar Vygotsky com sua teoria socio-interacionista, John Watson com sua teoria do behaviorismo, o Jean Piaget, a teoria do construtivismo, dentre outras teorias. Porém, essas foram as teorias que nós achamos por bem trabalhar com mais detalhes no decorrer da nossa monografia. Agora, a minha colega Lisbeth vai dar continuidade ao nosso projeto. Olá, tudo bem? Sou Lisbeth, aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás, Unidade UAB, Polo de Posse, Goiás. Realizei meu trabalho de pesquisa com a colega Cíntia Espíndola. E o tema do nosso trabalho é a formação do professor na educação infantil. Vamos abordar o tópico dos desafios e perspectivas da formação continuada da educação infantil. O maior desafio dos professores é a importância e a responsabilidade de cuidar de crianças que estão dando seus primeiros passos em busca do conhecimento de saberes e da aprendizagem, onde professores necessitam deixar que as crianças sejam crianças, observando suas singularidades, suas capacidades e respeitando sempre sua cultura, sua crença e suas diferenças. E as perspectivas da formação continuada é que o professor realmente consiga assimilar o processo de ensino e aprendizagem das crianças, onde crianças precisam ser tratadas como crianças, respeitando o seu tempo, as suas individualidades e compreender que cada criança ela tem a sua forma, a sua maneira e o seu tempo de aprender. Partindo para o próximo tópico do nosso trabalho, que é a teoria e prática na educação infantil, convém que lembramos sempre que durante todo o processo da formação acadêmica do docente, ele é envolvido por teorias, deixando um pouco de lado somente quando parte para o estágio supervisionado, que aí é feita uma junção da parte teórica e colocando em prática na sala de aula. É o primeiro contato do futuro docente com a prática escolar, do dia a dia, com a vivência escolar, é através do estágio supervisionado. Ensinar na modalidade de educação infantil não restringe somente a brincadeiras e atividades lúdicas. É preciso que o docente saiba envolver o aluno em um ambiente criativo, carinhoso, desenvolver no aluno o respeito. Educar também exige respeito, dedicação e esperança no futuro. É importante também lembrar que a elaboração de projetos voltados para essa modalidade de ensino requer um planejamento sistemático, com um encadeamento de ações que visam o desenvolvimento de aprendizagem específicos.
Essas estruturas didáticas apresentam uma grande diversidade de estratégias que são organizadas em função das intenções pedagógicas expressas no projeto educativo. Hoje, com as novas tecnologias, os professores necessitam de projetos de se adaptarem a esse novo mundo. Através das novas tecnologias, os professores estão aptos a transformarem a sala de aula em um ambiente motivador. Acreditamos que a chegada dessas tecnologias são bastante positivas no contexto da aprendizagem dos alunos. Vamos falar agora sobre análise e reflexão sobre graduação e o aperfeiçoamento dos programas de pós-graduação. No Brasil, houve um crescente aumento do ensino superior. Isso se deve ao incentivo do governo com os programas FIES e ProUni. Da mesma forma, aconteceu com a pós-graduação. Houve também o incentivo de bolsas para quem quisesse e se adequasse às exigências do governo para conseguir a bolsa e conseguir fazer a sua especialização. Hoje o mercado de trabalho está muito exigente, então a formação do profissional é fundamental para que ele conquiste o seu espaço no mercado de trabalho. E para a profissão do professor não é diferente. O professor tem que estar atualizado, buscando a sua capacitação cada vez mais para se tornar um profissional de qualidade. Resultados e discussões. Para a educação, tivemos um ano atípico, um ano diferenciado, um ano cheio de desafios, porém cheio de aprendizagens do ponto de vista da prática pedagógica. Houveram muitos avanços, os professores tiveram que reinventar as suas metodologias com a utilização mais acentuada dos recursos tecnológicos. A formação dos professores tem um papel de extrema importância, principalmente na educação infantil, onde é preciso ter um olhar mais acentuado, mais atento, mais voltado para a criança, para o ensino, para que possamos realmente atingir o nosso objetivo, que é formar cidadãos críticos e pensantes. Considerações finais. Esse projeto, esse trabalho que nós desenvolvemos, ele foi muito importante, agregou muito conhecimento para nós. A partir do momento que começamos a desenvolver o projeto, o trabalho, que tivemos que buscar por teóricos de grandes nomes na educação, isso tudo foi clareando e foi mostrando a importância da formação, o quanto é importante o professor formar e dar continuidade na sua formação. E isso nós levaremos como profissionais para a nossa profissão, para a sala de aula e para a nossa vida toda. E através dessa pesquisa ficou claro, ficou nítido que a formação dos professores é de fundamental importância nas práticas e no cotidiano de suas atribuições. Na educação infantil é preciso que o professor seja atuante, que ele seja criativo, seja dinâmico e capaz de mediar o aprendizado do aluno. Esse mediar, ele faz toda a diferença do ensino e aprendizagem. Contudo, é fundamental ter a teoria antes da prática, a fim de compreender como se dá o desenvolvimento intelectual, cognitivo e motor, ou seja, como se dá o processo de formação integral do ser humano.